sejam bem-vindos à nossa 8ª aula. O meu nome é Karina, como vocês já estão habituados. Nossa aula hoje será trabalhada com o intuito da aula principal, com o tema principal, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema principal. Hoje a nossa aula será em torno da educação física adaptada. Então, esse tema hoje, ele é ainda muito questionável. Como que essa questão de adaptar uma aula vai favorecer o grupo? Se eu tenho um aluno com uma deficiência, por que eu tenho que adaptar uma aula completa por conta dessa pessoa que tem essa dificuldade, que tem essa deficiência? Como que eu vou adaptar essa aula? Então, a educação física, ela coloca como atividade, coloca como desenvolvimento, e nós entendemos que nessa área todo indivíduo, todo e qualquer indivíduo são diferentes. Então, uma pessoa que possui uma deficiência, ela não vai ser menos ou mais que outra pessoa, ela vai ser apenas diferente. Então, nós devemos frisar essa ideia de que todos são diferentes. Em uma turma de 30 alunos, você não vai ter apenas 30 alunos. Você vai ter um aluno agitado, você vai ter um aluno quieto, você vai ter um aluno introvertido, você vai ter um aluno extrovertido. Então, cada criança tem as suas características. E não significa que ela é menos ou mais do que a outra, e sim que ela é diferente da outra criança. Uma criança fala de mais, a outra fala de menos. Uma criança, ela tem habilidade na leitura, ela tem uma capacidade de leitura muito grande, avançado para aquela idade, e outras crianças que não sabem ler nem o próprio nome. Então, cada criança, cada indivíduo é diferente, tanto criança quanto adolescente, adulto. Então, cada indivíduo tem as suas especialidades. Então, nós devemos direcionar aos alunos essa questão de adaptação. Eu tenho que colocar uma aula adaptada porque ele precisa dessa adaptação, assim como o outro, a pessoa que não possui deficiência também precisa de adaptação, porque ou ela não consegue se expressar da maneira que a atividade está pedindo, está requerendo daquele indivíduo, daquele aluno, ou aquela criança que fala muito e você tem que adaptar a atividade, você tem que mudar as regras para que a criança não fuja do tema, não divagueie, não tenha conversas paralelas. Então, de certa forma, nós, educadores, adaptamos as nossas aulas diariamente. Nós, professores, adaptamos a nossa aula tanto dentro da escola, dentro de um projeto social, quanto também na academia. A todo momento nós adaptamos. Nós não damos uma aula exatamente igual para um aluno, nós não damos para o outro aluno exatamente igual. Até na maneira de falar, nós modificamos algumas coisas, porque um aluno entende de uma maneira, o outro aluno entende de outra maneira, um requer imagens, outro não precisa de imagens, ele absorve muito rápido. Então, a todo momento nós estamos adaptando a aula. Então, quando nós colocamos a educação física adaptada, que uma criança está necessitando dessa aula, nós vamos levar de uma maneira extrovertida, uma maneira leve, porque ainda pessoas com deficiência sofrem preconceitos e têm certas dificuldades. A comunidade, ela precisa se adaptar ao indivíduo e não o indivíduo se adaptar à comunidade. Então, por exemplo, em lugares públicos, não é o indivíduo que tem que sair da cadeira de roda, precisa ser carregado para entrar no estabelecimento, e sim
adaptação do estabelecimento para esse indivíduo, com rampas, com acessibilidade, com corrimão. Então, toda essa acessibilidade é o ambiente que deve oferecer ao indivíduo, não o indivíduo para com o ambiente, ou para com o ambiente. Então, eu coloquei aqui uma imagem que estabelece muito bem essa questão de adaptação. Nós não temos apenas cadeirantes, nós temos indivíduos com síndrome de Down, indivíduos com amputações, indivíduos cegos, pessoas cegas, pessoas cego-mudo. Então, a adaptação não é apenas para cadeirante ou não é apenas para pessoas que não falam, e sim pessoas que possuem uma determinação, uma característica que requer uma necessidade, que requer uma assistência. Então, a adaptação é necessária para todo e qualquer tipo de aluno, incluindo deficiências ou não. A educação física especial. Nós colocamos a educação física adaptada como educação física especial, ou aquela pessoa é especial. Nós, educadores, devemos sempre estar atentos à nomenclatura. Hoje em dia, não é recorrente, não é o correto a gente chamar uma criança com síndrome de Down de criança especial. Não é que ela é especial, mas é que ela tem uma necessidade, ela tem síndrome de Down. Então, essa questão de nomenclatura, nós, professores, devemos estar atentos para que nós não chegamos no ambiente e coloque de curto modo, de grosso modo, para aquela criança, para aquele adolescente, a deficiência dela. Então, é um assunto bem delicado que requer do profissional um pouco mais de experiência e ética ao chamar o aluno, ao conversar sobre essa deficiência com a turma. Então, requer um pouco de conhecimento. Então, hoje, nós temos chamada educação física especial. Com o passar do tempo, não será mais educação física especial, e sim educação física adaptada. A nomenclatura, conforme ao decorrer dos anos, ao decorrer do contexto histórico, ela vai se modificando. Então, antigamente, nós chamávamos de educação física especial. A educação física especial, ou essa questão de criança especial, adolescente especial, eles eram excluídos da sociedade. Quando eu falo que eles eram excluídos, dentro da escola existia as salas normais, então eram salas A, B, C. Então a turma A, a turma B e a turma C. A turma A eram crianças ditas normais, a B também superdotados, crianças já superdotadas, e a C já era especial, era um grupo especial. Então, as crianças eram separadas da questão social, da questão de estarem na escola, mas não estarem participando desse ambiente escolar. Elas eram colocadas naquela sala como maneira de separar crianças ditas normais, crianças superdotadas e crianças especiais. Então, ao indivíduo que tinha uma necessidade, que tinha uma necessidade especial, que tinha uma deficiência, ela era excluída. Já podemos observar
talvez na tua escola, que quando você estudou, quando você era criança, ou quando você observa, você vai até a escola e observa que possui uma criança com cadeira de roda ou criança com síndrome de Down. Essa criança, ela antigamente ela era deixada de lado, então ela sentava lá no fundo, as atividades eram separadas para alunos ditos normais e aluno com deficiência. Tinha uma novela que colocava muito explícito essa questão da criança ser deficiente e estar na escola, mas não participar da escola. Eu acho que não lembro o nome da novela, mas o nome dela é Clara. Então a Clara, ela tem síndrome de Down e a mãe colocou numa escola particular. Nessa escola, a mãe visitava frequentemente para saber como que a Clara estava sendo trabalhada, como que a Clara estava se adaptando. E quando ela chegava à escola, a Clara estava brincando ou com massinha ou com blocos montáveis, enquanto as crianças da turma estavam desenvolvendo as áreas que precisam ser desenvolvidas, que era fazendo atividades de alfabetização, de numeração. Então, a Clara não tinha esse contato com a alfabetização, apenas com blocos e massinhas. Então, ela era deixada de lado no chão, no tatame, enquanto as outras crianças faziam outras atividades. E isso a gente percebe ainda hoje, que não que a criança está sentada no chão mexendo na massinha, mas que a criança ela pode estar sentada no fundo da sala, pintando, escrevendo o nome da escola, fazendo uma atividade que não é compatível para a idade dela e que as outras crianças da mesma classe não estão fazendo. Elas estão num processo pedagógico diferente do dela, sendo que ela tem a mesma idade, está na mesma classe, com a mesma professora. Então, nós devemos observar essa questão de como está o adolescente, de como está a criança, como que eu vou aplicar uma aula, como que eu vou motivar essa criança a fazer a atividade e não apenas deixá-la num canto. Na educação física, deixá-la sentada ou deixá-la como ajudante para pegar bola, para pegar redes. Não existe, gente. Criança, ela precisa estar integrada, ela precisa estar incluída na aula, na escola, no ambiente escolar. A criança, não só a criança, como o jovem, e o pré-adolescente, o adolescente. Então, esse aluno precisa estar participando das aulas. Então, a educação física especial, ela já vai modificando a nomenclatura. Mas o que a educação física adaptada, o que a educação física especial, ela frisa neste momento? Qual que é o objetivo dela nesse momento? Então, a educação física especial adaptada é um programa diversificado de atividades, jogos esportivos e rítmicos adequados aos interesses, capacidades e limitações do aluno com necessidade especial. Então, a educação física adaptada, ela vai ser uma atividade, uma aula diversificada. Então, vão ter várias demandas de atividade, com jogos esportivos e rítmicos que são adequados ao interesse do aluno. Eles são adequados para o aluno. Eu vou colocar uma atividade em que o aluno vai participar, que ele vai desenvolver e que eu vou poder avaliar ele. Então, é interesse do aluno, que o aluno vai buscar, que o aluno vai realizar, incluindo as suas capacidades e limitações. Então, se o aluno tem o aluno possui essas características, assim como outros alunos possuem essas características, a diferenciação,
a facilidade em pegar um assunto, a dificuldade em pegar outro assunto. Então, a nossa aula de educação física, ela precisa englobar esses interesses do aluno, englobar essas atividades diversificadas. Então, tenha atividades, tenha objetivos em que o aluno vai realizar e que você vai poder avaliar ele. Eu coloquei essa imagem aqui, que é uma imagem, um logotipo de inclusão. Então, nós podemos identificar várias mãozinhas, que cada mãozinha significa um indivíduo. Então, o indivíduo tem que estar incluso, ele tem que estar participando da aula, ele tem que estar desenvolvendo junto com os outros alunos, junto com os outros colegas, junto com o professor, toda a atividade, toda a proposta pedagógica, ele precisa estar realizando. Então, eu coloquei uma imagem aqui para nós ampliar os nossos horizontes, para que nós possamos compreender o significado da palavra e o objetivo desse significado. Então, muitas das vezes, nós falamos uma palavra que nós achamos muito bonita, que é muito chique de se falar. Mas você sabe o significado dessa palavra? Você sabe a real importância dessa palavra? Hoje nós observamos muitas pessoas falarem de questões sociais, questões raciais, feminismo. Muitas pessoas se enchem dessas palavras, falam bonito, falam como se soubesse do assunto, passa uma imagem de uma pessoa que está à frente, que está fazendo manifestações, que está influenciando outras pessoas. Hoje nós ligamos o computador, mexendo no celular, nós encontramos nas redes sociais muitos textos bonitos, muitas pessoas falando com convicção no assunto. Mas quando você vai observar as atitudes dessa pessoa, quando você vai olhar, buscar a fundo o contexto de vida dessa pessoa, como ela convive com as pessoas, você percebe que ela não entende do que está falando. Ela não entende o significado das palavras. Ela apenas toma essas palavras como forma de incentivo às outras pessoas, mas melhor a atitude do que palavras vagas. Então, você, professor, tenha atitudes e não apenas palavras vagas, palavras vazias. Eu falo isso porque eu já convivi com pessoas no meu ambiente de trabalho que falavam muito sobre o assunto, tinham convicção, eram pessoas que influenciavam demais pessoas. Mas quando você vai observar a fundo o cotidiano, o dia a dia, como que ela trata as pessoas, como que ela coloca em prática o que ela fala, você observa que não é tudo aquilo. Tudo que ela falou é apenas palavras vagas, mas as atitudes delas é completamente diferente. Então, seja um professor, seja um educador que tenha palavras concretas com atitudes concretas. Tenha atitudes em relação às suas palavras. Então, não adianta nada você falar e você não fazer. Não adianta você falar sobre questões raciais, sendo que você é preconceituoso. Então, parece óbvio o que eu estou falando, mas no momento em que nós estamos vivendo, nós observamos isso a todo momento, a todo tempo. As pessoas, elas querem ter visibilidade com assuntos sérios que passaram por evoluções, passaram por uma briga
um espaço, por uma questão de estar sendo comentada, de estar sendo vivenciada. Então são assuntos delicados que nós não precisamos ficar a todo tempo mostrando palavras bonitas, e sim atitudes bonitas. Então, quando você for falar com um aluno, não fale palavras bonitas, fale palavras claras com objetivos. Quando o aluno for observar você, ele vai entender as palavras claras e objetivas, observando as suas atitudes. Não se esqueça, você, professor, você, educador, que está estudando para ser um professor, tanto na área de licenciatura e bacharel, não se esqueça, você é o exemplo para o seu aluno. Os alunos olham os professores como uma pessoa mágica, uma pessoa sem defeitos, que é perfeita. E nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas as crianças, os jovens, eles olham com uma influência, eles se influenciam através de você. Então, se você tem atitudes negativas, eles vão não só se decepcionar, mas também podem seguir essas atitudes. Então, cuidado com o que você fala e cuidado com o que você faz, porque o aluno, a criança, o adolescente observa e absorve tudo que você faz e tudo que você fala. Então, eu coloquei aqui a diferença. Então, nós falamos de palavras bonitas, mas nós devemos falar de significados. Nós temos que entender o real significado da palavra que eu estou falando. Então, eu coloquei essa imagem para nós resumirmos o que significa cada palavra. Aqui, nós iniciamos com a exclusão. O círculo, dentro do círculo, nós temos a sociedade, vamos colocar assim, a sociedade em si. E as pessoas com necessidade especial, com deficiência, estão fora do círculo. Estão reclusas na sua residência, estão reclusas em hospitais, em clínicas. Então, a sociedade excluindo pessoas com diferenças, pessoas com deficiência. Então, o significado de exclusão é esse. A sociedade não compactuando com pessoas com deficiência. Aí nós vamos para o lado de segregação. A segregação é a sociedade em um determinado local e os indivíduos com deficiência em outro local. Então, essa é uma segregação. Um diferente do outro, um em um determinado local diferente do outro que está em outro determinado local. Ou até, às vezes, em clubes, em festas, um grupo de pessoas que estão dançando, que estão conversando, e um grupo de pessoas com deficiência que estão conversando. Naquele ambiente, você observa a segregação. Eles estão no mesmo local, mas em questões diferentes, em ambientes diferentes. Um está em um ambiente recluso e o outro está em destaque. Então, segregação tem essa ideia. Aí, com a evolução que nós precisamos colocar os deficientes na escola, tirar eles da APAE, colocar ele na escola, num grupo escolar, aí temos o quê? A integração. O exemplo que eu falei para vocês da Clara, da novela, é uma integração. A criança está integrada naquele ambiente escolar, mas ela não está participando. Então, as crianças estão fazendo a atividade e a Clara, que tem uma deficiência, que tem síndrome de Down, ela está integrada nesse ambiente, mas não está participando desse ambiente. Então, a sociedade coloca as pessoas com deficiência junto com a sociedade, junto com o ambiente social,
mas as pessoas com deficiência não fazem parte desse ambiente social. Então temos integração. Então nós temos a integração e com o passar do tempo nós temos a inclusão. A inclusão, nós podemos observar que o círculo é o social, é a sociedade, e as pessoas estão todas inclusas, tanto com necessidade especial, com deficiência, quanto pessoas que não possuem deficiência. Então, a diferença entre cada palavra e a diferença entre cada ação. Hoje ainda é confundido integração com inclusão. Então, observe o seu aluno, em que momento que ele está, em que fase motor ele está, e tente tirar ele dessa fase de integração, tanto no contexto escolar, no projeto, num clube. Tente tirar esta imagem, essa ação, e colocar esta ação, inclusão. Colocar o aluno como é capaz, colocar o aluno como motivador. Então, você coloca aquela criança que tem deficiência como qualquer outra criança. Então, não possui diferença, sim, qualidades, características. Então, hoje em dia ainda temos integração. Nós possuímos leis, tem leis especiais para isso, que tenta banir essa questão de integração e colocar a inclusão em todos os âmbitos, tanto na escola, tanto no trabalho. Hoje nós observamos pessoas com deficiência trabalhando em lojas, em comércios, pessoas sendo... nós temos hoje uma modelo com síndrome de Down que é destaque nacional e internacional. Então hoje essa questão de inclusão está em processo. Nós não temos ainda essa questão completa, por completa. Ainda estamos nesse processo de integração e inclusão. Em alguns locais a lei é bem empregada, em outros locais ainda há integração. Educação física adaptada. Então, como que a educação física adaptada começou? Como que deu início à educação física adaptada? Então, nós temos um médico chamado Jetman. Em 1948, ele propôs ele que desenvolveu os primeiros passos para a educação física adaptada. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, em guerras, quem participava dessas guerras, os militares que participavam dessa guerra, eles saíam dessas guerras com algum tipo de sequela, tanto motora, né, com amputações, tanto mental. Então, eles acabavam indo para essas guerras e voltando com algum tipo de problema em questões de social, em questões de fala. Eles tinham um choque, eles tiveram um choque muito grande quando estavam na guerra. Então, esse médico começou a colocar a educação física como forma de terapias e como forma de atividade física, para trazer aquele indivíduo uma nova fase da vida dele, que ele pode estar continuando, que ele pode estar vivendo a vida dele normalmente, apenas aceitando essa questão da deficiência, essa questão da amputação, essa questão de dificuldade tanto mental quanto psicossocial. Então, os primeiros passos da educação física adaptada foi com o médico Jetman
para pessoas sequeladas da guerra. Então foram os primeiros passos da educação física, com terapias e atividades físicas, atividades próprias para eles. Com isso, nós, com essa questão de estar colocando aos militares essa questão de seguir a vida, nós temos os Jogos Paralímpicos. No hospital Stoke Mandeville tinha jogos internos anualmente. Então, nesse hospital, as pessoas que saíam das guerras e voltavam com algumas sequelas, nesse hospital haviam atividades internas anualmente. Então, todo ano havia, por exemplo, um tipo de esporte que todos os pacientes poderiam estar realizando. E isso impulsionou a criação dos Jogos Olímpicos em 1960. Isso impulsionou, então auxiliou para que pudesse estar acontecendo os Jogos Paralímpicos, os Jogos com pessoas com deficiência. Então, os Jogos Paralímpicos teve esse início com militares que saíam das guerras com algumas sequelas devido às guerras. E hoje nós temos vários atletas que não só nasceram com a deficiência ou adquiriram ao decorrer da vida, e eles são destaques, não passa na TV, em questões, não passa na TV, na emissora, na emissora normal, como eu não sei o nome, mas não passa, por exemplo, nas emissoras, vamos falar aqui, SBT, Globo, Record, Band, não passa, mas nessas emissoras tem lá um momento de esporte que transmite, mas é muito pouco, mas transmite os resultados, os nomes dos atletas, as histórias dos atletas. Então, os Jogos Paralímpicos, eles não são não tem tanta visibilidade quanto um jogo de futebol, por exemplo, com todos os jogadores que nós conhecemos atualmente, mas eles estão ainda lutando por essa questão de visibilidade, essa questão de aceitação, essa questão de não ter preconceitos por conta da deficiência, que eles são capazes, que eles podem conseguir, e como qualquer outro esporte, como qualquer outro atleta. Então, os Jogos Paralímpicos hoje está lutando ainda por esse espaço. Então, a educação física adaptada tem como objetivo alcançar pessoas portadoras de transtornos, sejam eles físicos ou psicológicos, que impedem que elas participem ativamente de uma aula comum da disciplina. O exemplo dos portadores de deficiências mentais, visuais, auditivas, físicas, múltiplas deficiências e entre outros. Quando eu falo portadora, ainda temos a questão da nomenclatura, não que seja algo errado ou algo que não pode se falar. A questão da portadora, há diferenças de portadoras e pessoas que têm. As pessoas que são portadoras é aquela questão de portar alguma coisa, você carregar alguma coisa. E as pessoas que têm deficiência, elas têm aquela deficiência, elas nasceram com aquilo e elas não vão deixar de ter aquilo. E a pessoa portadora de deficiência, ela apenas carrega aquela deficiência que logo ela pode tirar. Então ainda está sendo estudado, ainda está
sendo colocado na lei para que haja uma mudança entre portadora e tem deficiência. Então, não é uma questão que é proibido falar, mas pode, nesse momento, nessa questão social, nesse contexto social, pode estar errada. Daqui a alguns anos, essa questão de portadora e tem pode transformar, pode mudar esse conceito de portadora. Então, nesse momento, nós podemos falar portadora. Então, a educação física adaptada, ela tem como objetivo alcançar pessoas que têm problemas físicos, problemas psicológicos ou problemas motores que impedem que a pessoa participe ativamente de uma aula, de uma atividade cotidiana. Então, a educação física adaptada tem como esse objetivo trazer essa questão de você pode participar, você vai participar, você consegue participar. Então, nós temos aqui, eu vou falar agora de alguns exemplos como síndrome de Down. O que é síndrome de Down? O que a pessoa tem na síndrome de Down? Então, nós não vamos nos aprofundar nesses assuntos, nós não vamos dar exemplos, mostrar um estudo específico. Eu vou dar apenas alguns exemplos do que uma pessoa com síndrome de Down possui. Mas isso não quer dizer que é lei que a pessoa com síndrome de Down é sentimental. Isso vai de cada indivíduo. Mas na síndrome de Down, há mais pessoas com essa característica. Então não é algo fixo, é flexível, porém há uma porcentagem maior, certo? Então nós vamos iniciar a nossa aula, essa questão de exemplos com a pessoa que possui síndrome de Down. Síndrome de Down é aquela criança que já nasce com a síndrome, que é o cromossomo a mais, e graças a esse cromossomo a mais, ela muda a característica da criança, ela muda a fisionomia, nós observamos claramente que ela tem síndrome de Down, as atividades dela rotineiras são diferenciadas. Então, uma criança, um adolescente que possui síndrome de Down, elas são sentimentais. Então, já disse isso, não é fixo, isso não é para todas as pessoas com síndrome de Down. É uma porcentagem maior. São pessoas que você observa que essa é sentimental, essa também é sentimental, mas aquele lá não é sentimental. Mas tem 3 que são sentimentais e apenas 1. Então, é uma porcentagem maior. Então, as pessoas com síndrome de Down são mais sentimentais. Então, elas são mais sentimentais no sentido de acolhimento, elas têm esse amor muito explícito por uma pessoa, ela não esconde que ela ama aquela pessoa, tanto a familiar quanto relacionamentos amorosos. Então, ela coloca muito claro, muito específico, muito explícito que ela gosta daquela pessoa, ou que ela gosta do pet, que ela gosta daquele animalzinho, que ela gosta daquele objeto, que ela gosta daquele instrumento musical. Então é muito explícito que ela gosta, então ela é sentimental. A grande maioria das pessoas com síndrome de Down são cardiopatas, então eles possuem alguma dificuldade na respiração. Nós podemos observar isso quando você vai na PAI, por exemplo, e você observa que tem bastante crianças com síndrome de Down.
Se você olhar na ficha médica, olhar na prescrição da criança, você vai ver que ela já passou por alguma cirurgia quando era ainda bebê, porque há dificuldade no batimento cardíaco, há dificuldade na respiração, o pulmão não expande, porque é uma falha, né, nesse cromossomo a mais, né, essa parte da respiração, ela não é tão evolutiva, ela não tem uma evolução quanto uma pessoa que não tem um cromossomo a mais. Essa evolução, ela para, enquanto em outra pessoa ela continua. Então, a grande maioria são cardiopatas que precisam de cirurgia ou que já realizaram uma cirurgia. Eles são flexíveis, então eles possuem uma flexibilidade muito grande, sem ter que explorar isso, sem ter que passar uma atividade que aumente a sua flexibilidade, porque eles já são flexíveis. E eles possuem frouxidão ligamentar, então é muito fácil uma pessoa com síndrome de Down deslocar o braço, deslocar o ombro, ter um deslocamento do joelho, porque há frouxidão ligamentar. Os ligamentos são muito frágeis, não tem não é bem estabilizado essa questão do ligamento, então eles possuem essa frouxidão. Karina, o que eu posso fazer para aplicar uma atividade com uma pessoa com síndrome de Down? Então, no projeto social, eu tenho uma criança com síndrome de Down. Nós sabemos que a grande maioria são cardiopatas. Você, sabendo dessa questão, que eles são cardiopatas, você vai dar uma atividade que exija muita força, muita resistência, muita velocidade? Não vai, porque ele pode ter uma parada cardíaca no meio da sua aula. Uma pessoa cardiopata tem que ter uma atividade que não possua tanto impacto nessa questão respiratória. Então é muito importante nós conhecermos as características para que nós não venhamos errar nessa questão, porque é muito complicado você dar uma atividade para a pessoa e a pessoa passar mal por conta dessa atividade, sendo que você não sabia, ou não quis saber, ou porque você pulou essa fase da sua aula, ou porque você simplesmente não estudou. Então, assim, na academia eu não vou prescrever uma esteira para ele, porque ele pode ter um problema, ele pode ter um ataque no meio da aula. Então, você vai colocar atividades que não possuem essa questão cardiovascular, essa questão cardiorrespiratória. Vai colocar atividades voltadas para musculação, voltadas para flexibilidade, voltadas para desenvolvimento muscular. Na academia, na escola, no projeto social, nós vamos colocar atividades que são de períodos menores, são de espaço menor, que ele não precise correr tanto em um tempo muito grande, então diminui o espaço da quadra ou diminui o espaço da brincadeira. Coloque fases, evoluções, fase 1, fase 2, fase 3, para que a criança possa ter um tempo, para que o adolescente possa respirar, para que ele possa voltar à calma para poder fazer outra atividade. Se você fizer uma atividade muito em sequência, ele pode passar mal. Então, essas são algumas características de uma pessoa com síndrome de Down. Um autista. Uma pessoa autista tem movimentos estereotipados. O que é movimento estereotipado? São movimentos assim, ou assim, que a criança, que o indivíduo, ele faz muitas vezes, com uma sequência muito rápida.
ou uma sequência muito devagar, mas são contínuas, são movimentos contínuos, que a pessoa fica batendo o pé toda hora, fica com a caneta batendo, fica estralando os dedos a todo momento, fica se piscando, fica tendo movimentos involuntários com a boca, com a expressão facial. Então são movimentos estereotipados, são movimentos com sequências, que não tem uma pausa. Então o autista possui essa característica. Você pode até estar numa aula, você pode estar conversando normal com a criança, tá todo mundo em círculo lá, e você está conversando normal, a criança, do nada, ela começa a se bater. Aí você vai falar, meu Deus, o que você está fazendo? Por que você está batendo? Vai direto para a diretoria, não quero saber de você. Observe a questão da criança. Se você está observando que a criança tem esses movimentos, não seja imprudente e não classificar essa criança. Então, identifique o seu aluno antes de aplicar a aula. Identifique as características do aluno. Se você está observando que ele está se batendo, que ele está se machucando, é porque há algum empecilho que está ocasionando isso. Então, converse com o responsável, veja a prescrição médica, observe essa questão médica, por que ele está tendo essas ações, e não simplesmente ridicularize, exclua da sua aula ou mande para a diretora ou coloque ele de volta para a sala, de maneira nenhuma, tá? Então conheça as características de um autista, as características de uma pessoa com síndrome de Down. Próxima questão é pouco social. Então ele não é tão social assim. Uma pessoa autista, ele é mais recluso, ele é mais introvertido, mas não significa que ele não vá falar com você. Ele vai falar com você, mas ele é uma pessoa mais introvertida, que tem dificuldade nessa questão social. O autista, ele tem necessita de vínculo e de confiança. Então, o autista, ele precisa ter essa questão do vínculo com o professor. Tenha um vínculo com o seu aluno, professor. Possua esse vínculo de amizade com esse aluno, para que você possa adquirir confiança, para que em determinado momento que ele comece a ter crise, você saiba identificar, porque ele fala para você. Tem muitos alunos que, quando você pega confiança, quando você adquire esse vínculo com o aluno se sente mais confortável e explica para você a questão dele. Professora, eu vou começar a ter crise quando eu começar a piscar muito rápido. Se eu piscar muito rápido, eu vou ter uma crise. Isso só vai acontecer se você possuir um vínculo e uma confiança. Senão o aluno não vai ter essa questão de contar a você. Às vezes, tem alunos que conseguem ter essa conversa de quando eu vou ter uma crise. Mas muitas das vezes a criança também não sabe quando vai acontecer essa crise. Simplesmente impulsiona e ela já está fazendo aquele movimento. É um movimento involuntário, tá, gente? Não é porque ela quer fazer ou porque ela gosta de fazer. E sim um comando cerebral que faz ela realizar aquele movimento. Um autista, ele necessita de uma rotina. Então, professor, rotina. Dentro da sua aula tem a rotina. Então, vamos colocar aqui a licenciatura. Eu vou chegar na sala, que tem o meu aluno autista. Eu chego na sala, dou bom dia, faço a fila feminina, faço a fila masculina ou faço uma fila única e vamos para a quadra. Na quadra nós sentamos, conversamos, dialogamos sobre a aula, explico a atividade e realizamos. Final da aula, vai ao banheiro, vai ao bebedouro e direciona para a sala. Essa é uma rotina. Agora, se eu chegar
um dia sim, um dia não, em que hoje nós vamos fazer uma aula aqui dentro, hoje nós vamos fazer uma aula lá no parque, hoje nós vamos fazer uma aula debaixo da árvore, hoje nós vamos fazer uma aula aqui na quadra, e você não conta para ele antes, você não explica para ele antes, ele vai ter um choque muito grande, porque ele não está esperando. Essa questão de não saber lidar com essas questões de problemas é muito difícil para essas pessoas que possuem essa deficiência, possuem autismo, porque precisa de rotina, eles necessitam dessa rotina, tanto para saberem se em que tempo eles estão, em quando eles vão praticar, como que momento que eles vão estar fazendo. Então, a rotina é de extrema importância para o autista. Eles não possuem essa facilidade em resolver esses problemas. Então, por exemplo, hoje eu vou dar uma aula no slide, eu vou dar no Data Show. Uma semana antes, eu vou explicar para o meu aluno que tem autismo. Olha, na próxima aula, nós vamos fazer uma aula diferente, vai ser uma aula no Data Show. Vai ser assim, assim, assim. Então, não vai ser na quadra. Não vou levar vocês na quadra. Não vai ter círculo, não vai ter conversa. Então, explica antes. Para que ele, quando chegar o dia de ter a aula no Data Show, ele já absorveu aquilo antes. Então, ele já sabe que vai ter uma aula diferente. Então, o autista necessita de rotina. E ele não mantém um contato visual, então ele não vai ficar aqui, olhando para você e falando. Ele não vai ter essa dicção. Ele vai possuir a questão de olhar para você e desviar o olhar. Ele olha, desvia. Ou ele fala com você olhando para outra coisa, fixamente. Ele está tendo uma conversa com você, mas ele está olhando para o chão. Mas ele está te ouvindo. Ele está interpretando, ele está absorvendo tudo que você fala. Mas ele possui essa dificuldade de manter o contato visual. Eles não sentem, eles possuem esse desconforto. Temos a pessoa surda. A questão da pessoa surda, hoje nós podemos observar que tem curso para fazer Libras, tem curso para entrar numa empresa. Se você tem um curso de Libras, por exemplo, você você fica na primeira lista, na primeira chamada do emprego. Então, quem possui Libras tem uma chance de conseguir um emprego tem uma chance maior de conseguir um emprego. Porque hoje, essa questão de adaptação, essa questão de inclusão, ela está relacionada não só na aula, como também nas empresas. Então, temos pessoas surdas, temos pessoas surdomudas que estão trabalhando, que estão em uma empresa, estão à frente do mercado de trabalho. Então, há essa necessidade. Uma pessoa surda, ela tem dificuldade de equilíbrio e coordenação. Essa questão do equilíbrio, o surdo, ele tem essa perca de visão ou a diminuição na audição. Por conta disso, o equilíbrio que é aqui no nosso ouvido, nosso auricular, ela é diminuída, ela é reduzida. Então, a pessoa que possui essa deficiência, ela tem uma dificuldade de equilíbrio maior que os demais. Então, essa questão de equilíbrio e coordenação é menos desenvolvida do que as pessoas que têm a audição. Comandos. Então, o que eu posso dar para o meu aluno que tem essa dificuldade, possui surdez? Eu preciso estar a todo momento falando com ele de frente. Jamais se direcione de costas ao aluno.
pois ele não escuta você. Se você virar as costas ou ficar de lado, ele não vai saber da aula, ele não vai identificar, ele não vai saber, ele não vai absorver nada. Então, comandos visuais sempre de frente. Então, o meu aluno surdo está aqui do meu lado, eu vou ou mudo ele de posição para que ele fique de frente comigo, ou eu mudo de posição, fico um pouquinho mais na diagonal, para que ele interprete a minha linguagem, que eles fazem leitura labial, que eles interpretem os meus lábios, que o meu aluno interprete o meu lábio, ou que eu fale em libras. Sabe? Libras. Eu fiz um curso de libras, mas agora eu não lembro como é que faz. Mas é mais ou menos assim. A, C, D, K, I. Então, você que está fazendo licenciatura ou bacharel já teve aula de libras. Então, sempre se direcione falando com o aluno de frente. Uma atividade para quem é surdo. Como eu vou direcionar de frente, eu posso estar fazendo uma brincadeira de que eu esteja de frente para a criança. Então vamos colocar aqui um exemplo. Você explica a atividade antes, junta com a criança e separa a criança do outro lado. Então desse lado ela vai do outro lado, não muito longe, tá, gente? A criança, o grupo de frente com a criança no meio. A criança vai fazer um movimento mímica. A criança vai fazer um movimento de animais. Então ela vai fazer um movimento de animais e as crianças que estão sentadas, que estão à frente dela, vão ter que adivinhar que animal é esse. Então a mímica, ela é muito interessante para essas crianças. E é uma aula que você pode estar fazendo com todo mundo, não há diferenciação, porque na mímica você não pode falar, você não pode emitir som, você apenas faz um movimento. Eu não dei um exemplo do autista, uma brincadeira para o autista, uma atividade para o autista. Uma atividade para o autista, não coloque o autista como centro das atenções, de maneira nenhuma. Ele é pouco social, então ele vai se prender mais ainda se você colocar ele como centro das atenções. Então sempre separe a sua turma, que ele faça em dupla, que ele faça num pequeno grupo, ou que ele faça com a turma inteira, mas que ele não seja o centro das atenções. Então, por exemplo, uma brincadeira de passa-bola em círculo, ele não vai ser o centro das atenções. A brincadeira, então, do passa-bola todo mundo vai passar, sentados em círculo, vai passando a bola e em um determinado momento outro aluno ou o próprio professor vai emitir um som e aquele aluno que ficou com a bola, ele vai ter que sentar de costas, ou é ele que levanta e fala e emite o som. É ele que emite o som para que a bola passe. A gente fala passa a bola, mas também é conhecido como batata quente, ou tem outro nome que é mencionado, que as crianças gostam de fazer, que às vezes pode colocar canções ou também não precisa de canções, apenas passa a bola. Então, uma brincadeira para o autista, um exemplo é essa brincadeira. Então, na prática, nós colocamos aqui uma prática para o cego, uma brincadeira para o cego. Então, as crianças colocam um tampão para estar dificultando essa parte da visão. A criança no meio, ela vai ter que identificar os sons.
Então, por exemplo, num grupo, todo mundo em volta dessa criança, todo mundo ao mesmo tempo vai emitir o som de um animal. E a criança vai ter que identificar que animal estava naquele momento, que animal foi imitado. Um animal ou 3 animais, se ela conseguir responder, ela sai e dá a chance para quem estava imitando aquele animal que ela escolheu, que ela identificou. Ou eu posso também estar colocando a criança com os olhos vendados e na frente da criança vai ter vários objetos que a criança vai ter que colocar a mão e vai tentar identificar que objeto que é. Ou não coloca a mão e apenas escuta que objeto que é. Então, temos lá um tambor, bate lá um tambor, ela tem que identificar que som é aquele. Temos um violão, toca o violão e a criança tem que identificar que som é aquele. Então, há brincadeiras diversas para esse tipo de... para essa questão de cegueira. Temos o vôlei sentado também, que é uma atividade paralímpica, que pode colocar dentro da escola, dentro do projeto, que é essa questão de abaixar a rede, não pode tirar os glúteos do chão, não pode ter esse movimento de se levantar, se apoiar com o joelho, é sempre com os glúteos no chão. E você pode adaptar a brincadeira. Se a criança não está conseguindo fazer o movimento do vôlei, você adapta a brincadeira para segurar a bola. Então, joga para um lado, pode segurar. Pode andar com a bola e lançar para outro lado. Então, o vôlei também é uma atividade que pode estar sendo praticada dentro da escola como fora dela. E nós terminamos a nossa aula com as nossas referências. Então, o intuito da nossa aula, nessa 8ª aula, foi a educação física adaptada. Nós não vamos nos aprofundar, mas sim apenas conhecer, que nós possamos ter esse contato com essas aulas, com essa questão da deficiência, como que eu posso estar colocando a atividade, como eu posso estar colocando a inclusão na escola, colocando a inclusão fora da escola. Então, a educação física adaptada foi a nossa 8ª aula. Eu espero vocês na nossa próxima aula com o nosso próximo tema, com o nosso outro subtema. E qualquer dúvida, qualquer esclareções, vocês podem estar escrevendo aí nos comentários. Então, desde já, o meu muito obrigada e eu espero vocês na próxima aula.